pensar a música, uma expressão orgânica que ela traz pra gente, né? Uma outra forma de arte, a gente já sabe. A gente pode pensar em fotografia, literatura, música. A música, ela estabelece uma cognição que passa pelos nossos poros, né? É tão simples e óbvio isso que a gente vive todo dia, desde a hora que liga o radinho, ou passa na viela e tem alguém ouvindo, um brega, um samba, o que for. Mas essa estratégia de expressão que é a música, ela é, por excelência, uma forma de expressão também da presença africana no mundo, né? A gente pode pensar em diáspora africana, pensa no Oceano Atlântico, gente. E o que esse grande cemitério azul da história da humanidade, o Oceano Atlântico, transportou de vai e volta para o Caribe, para os Estados Unidos, para o Brasil, daqui da América para a Europa. O que hoje é a música pop no hemisfério norte e o quanto que isso tem ainda de uma presença estética, musical, ancestral, mas como que a gente também muitas vezes estereotipa África sem considerar, por exemplo, o mundo pop, o que é contemporâneo, uma sofisticadíssima produção. Estou falando de vídeo, estou falando de estratégias de circulação. Ali Lagos, né? Vamos passar algumas outras vezes. Lagos é uma megalópole. Como São Paulo também é, a gente pode falar isso sem diminuir. É uma balbúrdia, é uma loucura, assim como São Paulo também, né? E ao mesmo tempo você tem, quem puder olhar aí no canto direito, você tem casas como aqui. Eu moro na periferia, na zona sul da cidade, rua de terra, minha casa fica na beira de córrego. Ali também a gente tem essas condições materiais ao lado do platinado, ao lado de uma circulação de transportes muito intensa. Lagos é caracterizada pelos seus motoboys, mototáxis, e tudo isso entra no imaginário da cidade. Ó. É bom lembrar também, não sei se vocês já conheciam, já sabem, do cinema nigeriano. Já ouviram falar do cinema nigeriano? Não, eu não. Você assiste? Vários no Netflix. A produção cinematográfica nigeriana, ela tá ralando, tá batendo com Bollywood. Bollywood é a produção cinematográfica indiana, que é extensa, profunda, atravessa o país e também é muito importante no Paquistão, Bangladesh. Nollywood também estabeleceu uns critérios estéticos, umas formas de narrar. Vocês podem ver no YouTube ou no Netflix, temos alguns filmes que dialogam com o que foi feito primeiro, desde os anos 80 e 90, que é filme para ver no laptop. Hoje a gente pode ver, né, no celular. Mas imaginem quando surgiu essa hipótese para uma cultura tão imagética como é a cultura nigeriana, que é composta de três grandes culturas. Hausa, com uma presença islâmica muito forte. A poesia islâmica, não sei se vocês têm hábito, acesso a ler haikais não, desculpem. Hadiths. Poesia islâmica, ela é imagética por natureza, ela é muito forte na sua imagem. Então isso também é um dos componentes estéticos que faz a cultura nigeriana. Os dois outros são os Igbo e os Yorubá. Os Yorubá, marcantes na formação do nosso povo brasileiro, um dos povos africanos que mais veio para cá. Então a gente encontra isso aqui, mas ao mesmo tempo são elementos ancestrais que fazem parte disso, mas não contemplam o que tem de contemporâneo, para sair daquela visão de África folclorizada, antiga. Aí eu acho que nem tem que dizer muito, né? Porque os próprios vídeos já. E a influência desse pop nigeriano no pop dos Estados Unidos hoje, que é um pop que dita a tendência no mundo inteiro, é marcante. Basta ver, mesmo sem ouvir os áudios, chamar não ia dar tempo de ver tudo, mas basta ver a estética. Esses quatro elementos que ela destacou, né? Juba, né? Dinheiro, Deus, sexo e poder. Como será que eles se entrelaçam? Vamos pensar nisso e lá embaixo a gente conversar. Noção de dinheiro, de Deus, dentro dos nossos pudores, da nossa formação colonial. Como que é a noção de dinheiro, Deus, sexo e poder? Depois eu faço, deixa eu esquecer, uma leitura muito bacana de um camaronês chamado Celestin Mongá. O livro se chama Nihilismo e Negritude. E
tem muito a ver com o que a gente chama de axé aqui no Brasil. Lá embaixo a gente fala disso, tá bom? Vamos descer pra gente poder ver tudo? Aqui o tema são as ruínas mesmo, né? E a gente pensar em ruína, Egito e contemporaneidade, a gente pode remeter à Primavera Árabe, os acontecimentos dos últimos anos no Maghreb e no Egito, né? Vocês devem estar cientes. A África tem ali no norte o deserto do Saara, crescente, e mais para frente ali tem a cadeia do Atlas, né, aquela cordilheira. Mais para cima no norte estão Marrocos, Tunísia, Argélia e Egito, certo? É uma África fortemente islamizada. Não é o único lugar onde o Islã é forte em África. Como eu falei para vocês, na Nigéria também a gente tem uma forte presença islâmica, na Somália, no sul, no Quênia, no Tanzânia. O islamismo é muito forte em África e nesses países também, e mais ainda. É uma África que na história contemporânea foi muito forte, porque nas independências dos países africanos, a Argélia foi significativa. A gente tem até um filme muito famoso que é a Batalha de Argel. Vocês já ouviram falar? Já assistiram? A Argélia foi chave para uma crise de identidade e política europeia, que a Europa colonizou todos os países africanos, né? Menos a Etiópia. A Etiópia é um país que até hoje se arroga de não ter sido colonizado, né? Venceu os italianos que tentaram dominar o país. E aí vocês imaginam, vou dar um salto, tá? Segunda Guerra, nazismo, Hitler. Qual é a grande mancada para os europeus que Hitler dá? Qual é a grande mancada que Hitler dá no imaginário e no discurso europeu? Ele fala aos europeus o que os europeus sempre falaram para os outros povos: vocês são sub-raça. A raça humana por excelência somos nós arianos. Somos nós, Alemanha, Áustria. E aí ingleses, franceses, belgas, holandeses tacaram o terror, que sangraram, exploraram tudo e mais um pouco dos países africanos. Serem colocados nesse campo de raça inferior foi um desestabilizador. Ao mesmo tempo, o que acontece no final da Segunda Guerra? A Europa está em ruínas, né, que o tema é esse. É a grande ascensão dos Estados Unidos, né, a grande ascensão do capitalismo como a gente conhece hoje, capitalismo do século XX. E a Europa olha para suas colônias como? Qual é o discurso para manter uma colônia? Como a gente vai manter ainda? E os discursos da colonização são os piores possíveis. É sub-raça, é assimilar você como um argelino, ou como um angolano, ou como um tunisiano, ou como um queniano, ou como uma mulher da Nigéria, ou como uma mulher senegalesa. Você é instada, você é impelida, estimulada a deixar a sua cultura de lado, fazer exames, são os chamados exames de assimilação, para que você possa ser um cidadão francês ou inglês, de segunda categoria. Tem um escritor, Frantz Fanon, hoje está na crista da onda, estamos revendo seus trabalhos. Vou tocar um pouco nesse ponto para voltar para o Egito. A França teve várias colônias, não só em África, mas aqui, nas Antilhas, por exemplo, Haiti, Martinica, Guadalupe, que até hoje Martinica e Guadalupe são departamentos franceses. São países negros, 99% negros, 99,9% não são no país, né? Como eu falei, são departamentos. Desses países, como por exemplo a Martinica, saíram vários estudantes, não só da Martinica, de todos esses países africanos, saíam estudantes para se formar em Paris, em Londres. Então você tem uma percepção, o movimento negritude se dá na Europa, composto por pessoas africanas ou das colônias das Antilhas, ou também, não é o caso que a gente está falando, das colônias da Índia, Bangladesh, Paquistão. Quando esse povo, né, essa nata ainda muito escassa, se encontra na França, e ela vem com muitas vezes um discurso de elite no seu estado de origem, e chega ali e se depara com o pior racismo, ela também toma um choque.
Algumas dessas pessoas, muitas pessoas, mas algumas das pessoas entraram na história das ideias pela forma como discursaram contra o colonialismo. Tem um discurso muito famoso de um professor, poeta, dramaturgo chamado Aimé Césaire, um discurso chamado Discurso sobre o Colonialismo. E ele era muito respeitado em Paris, ele destroça o colonialismo e ele fala como o colonialismo desintegra o próprio ser europeu. Ele desintegra pela arrogância, pela desumanidade. O que a Bélgica fazia no Congo? Ela cortava mãos, né, de quem não pagava imposto. Então, aqueles países que falavam da desumanidade nazista foram colocados no espelho. E não estava falando lá de 1500, desculpa, estavam falando de um movimento que estava acontecendo naquele instante. Então, essas colônias africanas, estou falando de 1960, elas iniciam um grande movimento das independências. Né? Naquele momento a gente está em quê? Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, Conferência de Bandung, o que a gente chamava Terceiro Mundo. Quem era o Terceiro Mundo? Quem não estava totalmente alinhado com o capitalismo e o comunismo. Mas as ideias comunistas e socialistas foram as ideias que guiaram as lutas por independência. Aí, mundo gira, mundo gira, mundo gira. Essas ex-colônias conseguem suas independências, nos anos 60, 70. E aí, flores? Não. Aí lidar com países que estão pós-guerra, estão no pós-guerra, lidar com países que têm que se reconstruir e com problemas internos, com problemas de povos internos. A maior parte dos países africanos elegeu como língua oficial, depois de lutar pela independência, a língua do colonizador. Porque era a língua que tinha sido espalhada. É uma grande dúvida, foi um dilema para muitos. Porque se, vamos supor, em Moçambique você escolhe Xongani como língua oficial do povo, mas e os Ronga? E os Tsokwe? Então, dialetos não, línguas. Porque eles têm uma estrutura semântica, sintática, morfológica suficientemente estruturada para a gente poder chamar de língua. Então, como que isso se deu? Por exemplo, no Egito agora, a gente ainda vê reverberação, não só no Egito. As guerras que a gente vê agora nos últimos 20 anos em África, assim como a gente pouco fala das guerras Bósnia, Herzegovina, Sérvia, a gente o racismo estrutural tende a colocar a África como um país de conflito e de guerra, as pessoas de lá se matam, mas a gente muitas vezes deixa de ver as origens coloniais dos conflitos e também deixa de ver guerras em outros lugares do planeta, né? O Egito, pela Primavera Árabe, vocês acompanharam a chamada Primavera Árabe alguns anos atrás? Ele também apresentou algumas questões que são chave. Questões interculturais, como que se dá com o islamismo, que tem um forte partido islâmico, como que a juventude conseguiu destituir governantes, mas a gente não viu uma organização capaz de transformar toda aquela revolta justa, compreensível, em um projeto alternativo. Então hoje a gente vê no Egito, todos aqueles que tinham sido destituídos foram substituídos pelas suas oposições que seguem o mesmo jogo. É um problema sério contemporâneo, né? Como que a gente faz política hoje? Foi muito bacana a Primavera Árabe. Ela se alastrou pelo norte da África. Ela foi conjuminada por mensagens de WhatsApp e Messenger de Facebook. As pessoas foram espontaneamente se encontrando nas praças. A pressão popular foi muito forte. Mas aí uma coisa que a gente discute, e lá também pensadores egípcios hoje discutem, é como que aquele afã, aquela gana sucumbiu perante as estruturas corridas que já vem desde o colonialismo. Tá bom? Estou dando mais uma situação, um contexto político do que propriamente estético, né? Para a gente também não ficar guiando o que cada pessoa pode intuir, sentir e pensar das obras. Vamos lá? E aqui, Lagos. Protestos. Quando acontecem esses protestos? Vocês estão vendo na obra? 2023. Afrofuturismo. Aqui, Sweet Jesus.
Aqui é uma banca, Jesus doce, vendendo vitória, vendendo domínio, vendendo paz, vendendo love. O uso da ideologia religiosa cristã, político, não só lá, aqui também a gente sabe, é cavalar. Survival, né? Sobrevivente. Negócio de sobrevivente. Tá ironizando a situação drástica. De novo a ideia, como eu falei para quem já estava aqui, de novo a ideia do movimento, migração. Olha quantos carimbos no passaporte do rapaz. Nigerian Mystic. A arte nigeriana, desde a sua literatura dos anos 50 e 60, ela teve, Gana e Nigéria, teve algo muito parecido com o que a gente chama de literatura de cordel aqui no Brasil, que era uma estamparia muito bacana para folhetos populares. Depois, a gente vai falar lá dentro, talvez, do Fela Kuti. Vocês conhecem o Fela Kuti? Que a Juba falou lá em cima? Do músico, não só músico. O Fela Kuti também tinha um capista, um baterista e capista cabuloso. Então, eu estou falando de dois exemplos, podia falar de vários outros. A gente viu a força da imagem nos videoclipes. Então, essas artes gráficas, elas fazem parte de uma linha ancestral, estética, muito forte na mão e no olhar nigeriano. Pescadores de homens. A sua pele é um apontamento forte para o seu destino. Moisés, né? Moisés abriu o Mar Vermelho. Porém, Moses é o jogador de futebol nigeriano hoje de maior reconhecimento na Europa. Já há alguns anos. Já há uns 8, 10 anos. E vocês? O que vocês têm a dizer dessa obra? O que vocês captam aí? O que vocês duvidam dela? Olha onde é que fica a barraca, né? Vocês viram onde ela está? Está no topo de um abismo, protegido por pregos. A fé está caindo, a coragem está caindo, o sucesso está engripado, saúde já está descendo o abismo. E muitas mãos atrás, né, da salvação de Jesus. O maior negócio que tem é esse. Grande, pequeno, sobreviventes, em dólar. Uma grande negociata em nome do vendedor ali, que é o Sweet Jesus. Jesus doce. High Life. High Life foi um estilo musical característico da música dançante, da música do oeste africano, nos anos 70 principalmente, que dialogava muito com o funk. Muitos dizem, inclusive o James Brown, que o funk de James Brown nasce a partir da visita dele para a Nigéria, da audição do que estava sendo tocado ali. Ele bebe no blues, bebe em vários outros estilos musicais, sim, mas o High Life, vocês podem procurar, Gana foi uma fonte muito forte de High Life. E era uma música para curtir. E é bom pensar que estava acontecendo a luta pelas independências, ou ainda assim eram países em plena colonização, mas que mesmo em plena guerra, mesmo em pleno genocídio, como aqui, a gente tem o genocídio da população negra acontecendo agora. A gente tem números de guerra, os jovens negros estão sendo mortos 1 a cada 23 minutos. E a gente continua vivendo. Então a gente pensa no nazismo, a gente pensa no que acontecia nessas lutas pela independência. É bom a gente pensa na exploração política em nome de Jesus. É bom a gente não colocar isso só lá na Nigéria. É bom a gente pensar nesse High Life acontecendo e naquelas músicas nigerianas. Para a gente pensar como a África está hoje no globo, hoje nos últimos 30 anos, como o Brasil está hoje no globo, e que ligações a gente tem com esses países colonizadores, para pensar o que é cultura, o que é arte. Então aqui, High Life Orquestra, que eram músicas de orquestra mesmo, né? E aqui a apologia da energia, né? Muita energia,
poder, potência. E o imaginário nigeriano das highlights. Aqui, referências até ao Obama. Mais pra cá. É muito irônico, né? Uma corrida anual, intertribal, interfé, Hackathon. Decathlon não, Hackathon. Uma corrida em lagos. As pessoas correndo pela sobrevivência, né? Mesmo que seja passando por cima uma do outro. E aqui, lugares importantes no mapa nigeriano, que dizem até pra gente, né? Queto, o candomblé Queto vem dessa área do Queto. E aqui, as pessoas com frases que remetem a dinheiro, remetem às escolhas divinas. Isso tudo dialoga muito, muito com a política contemporânea na África, na Nigéria, mas na África em geral hoje. Poder religioso tomando conta do que pôde em algum momento aqui, talvez, ser chamado de democracia laica, e que lá também tentou se constituir a partir dos anos 70, mas que encontra com muita força essa alta elite empresarial, eu falei de Angola, mas poderia falar de Nigéria também, que encontra esse poder do cristianismo ou do islamismo muito forte nas grandes cadeias de televisão. A maior cadeia de televisão nigeriana é a Iroin, é uma cadeia que também está nas mãos de políticos muito vinculados à religiosidade islâmica. Então não é só aqui, por exemplo, que a gente tem quantos canais de televisão hoje, agora à noite, vão estar passando para os elitismo religioso. Não é só aqui. A gente teve domingo uma eleição na Colômbia, um país de uma presença negra também muito forte. Esse imaginário africano também é muito forte na Colômbia, diferente daqui, mas muito forte, onde também a ideologia do proselitismo religioso, que é tocada aqui nessas obras, ela também foi muito forte para eleger a extrema-direita colombiana. Em nome de Deus, Jesus, se garantiu muitos votos. Esse é um dos temas que ele toca nessa exposição, falando de Nigéria, mas a gente pode pensar em Brasil, pode pensar em Colômbia. E ao mesmo tempo a gente pode pensar como seria usar essas obras em escola, que eu estou falando com educadores, e o quanto de resistência a gente enfrentaria diante de um pensamento que aprisiona, né, o nosso poder de desfrutar. Nessa parte religiosa, né? Que demais, é muito forte, crescentemente forte, né? Então é bom a gente pensar que isso está acontecendo na Nigéria, isso está acontecendo em Angola. Angola proibiu uma das igrejas pentecostais do Brasil de se firmar lá, de continuar. Está acontecendo na América Latina, está acontecendo no México com muita força. É um momento mundial, né, global, onde a gente vê que alguns valores modernos de liberdade, de pensamentos, de liberdade de expressão, democracia laica, está realmente sendo rasgado. E a outra contradição que a gente tem é que momento que esses valores foram respeitados. E são perguntas que a gente pode fazer quando a gente passa pelo Code Noir, o Código Negro francês, né? Toda aquela ilustração, todo aquele pensamento, renascimento, matriz greco-romana, modernidade, liberdade e liberalismo, para quem, quando e onde. Vamos entrar aqui então? Só para a gente continuar falando de música, de arte contemporânea, né? Eu coloquei Fela Kuti, vocês viram o nome que está aqui? Legal, nem pensei que ia falar do Fela Kuti hoje. Fela K-U-T-I. É muito importante. Ali o nome dele, ó. Fela Kuti. Depois ele colocou esse nome para ele, Anikulapo, que é o que traz a morte na mão. São várias capas. Ele foi muito perseguido pelas ditaduras militares nigerianas. Muito perseguido. Ele fundou a Kalakuta República, né, que é um bairro, é uma casa num bairro no leste de Lagos. Estou trazendo ele por quê? Porque esse discurso negro de liberdade perante as colonizações já acontece. Ó, nessa capa, por exemplo, ele está falando de emancipação frente à colonização. Aqui ele está falando de panafricanismo. Ele era uma pessoa que cantava bastante a ideia de não islamismo, não cristianismo,
não capitalismo, não comunismo, africanismo. Então era um radical em relação a isso. Nem dá para falar dele agora, é muita coisa para falar. Mas só para a gente dar uma olhadinha, vocês veem diálogo entre o que a gente viu de artes plásticas, de figura, uso de cores, de estética mesmo, né? Deixa eu passar para cá. Então, isso também dialoga com o que a gente viu lá em Simão daquela música pop nigeriana, né? É ruim falar de música sem ouvir a música, mas se a gente pega escala, se a gente pega métrica, se a gente pega temas, a gente vai ainda encontrar algo, desde a métrica de uma música muito antiga, que está presente em células musicais características da música brasileira também, até marcações rítmicas desse funk. Ele chamava de música clássica africana, né? Tocava o seu sax. Você vê que são capas contundentes contra o militarismo, contra a colonização, contra as elites nigerianas do momento. Aqui a Sandra, a parceira dele, que também foi muito importante para ele nos Estados Unidos. Ela tocou agora aqui no Brasil, ela esteve com a gente aqui. Ó, lá no Museu Afro tem 41 capas, né? Não sei se ainda tá, se foi permanente, alguém sabe? Tá lá, vocês sabem? Eu não sei se é uma exposição que ficou. Então a nossa noção de artes plásticas também ela pode ser revitalizada, né? Cada vez mais. Capa de disco, por exemplo, é uma forma importantíssima para a gente pensar pop, estética, política. Aqui a tortura que acontecia, como eu falei para vocês, depois das independências nos países africanos, as sociedades continuaram com suas fraturas e problemas, né? Você teve países como Gana, que na década de 50 estabeleceu um modelo econômico próprio, um tipo de capitalismo africano que atraía multinacionais, ao mesmo tempo que limitava os seus lucros. Você teve países que estatizaram tudo. E você teve uma disputa de poder, por poder muito forte, como tem aqui também, mas teve de uma forma diferente nos anos 70 e 80. Na Nigéria, a gente teve alguns golpes de Estado. Um dos presidentes na época, e que está muito forte ainda nas imagens que a gente viu, foi o Obasanjo. Esse Obasanjo ele era inimigo público, quer dizer, o Fela Kuti era inimigo público número 1 desses líderes militares, que o Fela Kuti, entre outros, dizia, vocês continuam com a política colonialista. Só que é uma elite, é o que a gente aqui na América Latina tendeu a chamar de colonialismo interno. Só que é uma elite que coloniza o seu próprio povo após a independência. Eu acho muito bacana ver as capas. Porque, imagina, capas em meio de uma ditadura militar com esse teor de conteúdo. Por isso foi tão rasgado, metralhado. A mãe dele morreu, que jogaram ela da varanda do segundo andar. Ele foi perseguido. Eu quero trazer uma ideia aqui sobre o Festac 77. Que aconteceu na Nigéria. Festival de Artes Negras Contemporâneas de 1977. Mas daqui a pouco eu falo dele. Ó, mais uma capinha. Passa pra cá. Eu tô na frente de novo. Tá, tudo bem. Todas essas capas eram discos anuais, às vezes semestrais. Dialogavam com problemas que estavam acontecendo naquele exato momento. Aí já são outros capistas. Tá? Tudo bem. Vamos passar para... Vou deixar aí? Não, vou pedir para apagar porque o que eu escrevi as pessoas conseguem ver, né? Com essa luz é ruim de ler, não é, gente? Vocês falarem e a gente faz. O que vocês acham melhor? Desligar a projeção, mantém? Tudo bem? Tá. Então, eu gostaria que a gente saísse dessa exposição sem deixar de pensar que esses dilemas africanos, eles começam a acontecer no pensamento africano de uma forma... Quer dizer, quando começam é difícil até de situar.
mas eles pulsam a partir dos anos 60 e 70 com as lutas pelas independências africanas. E essas lutas, elas necessariamente lutam por uma alteração na ideia do que é ser humano. Porque até então, um negro africano, uma mulher colonizada, ela não tinha o estatuto de ser humano. Para ela ser uma cidadã, ela tinha que ser assimilada culturalmente em vários países africanos e franceses, de colonização francesa e colonização inglesa. Eu falei de alguns nomes, depois vocês podem procurar também. O Frantz Fanon... vou pôr uma imagem do Frantz Fanon. Cadê as imagens? Oh, meu Deus, cadê imagens? Esse rapaz que morreu com 36 anos de idade, ele hoje é considerado um dos pensadores mais importantes do século XX, e hoje o mundo inteiro pensa ele, né? E ele foi absorvido, assimilado por várias correntes de pensamento. Ele nasceu na Martinica, vou fazer um mapa aqui, perfeitíssimo, da África. Aqui tem o chifre africano e tal. Aqui tem as Antilhas e aqui está a Europa. Ele nasceu aqui na Martinica. Vocês já ouviram falar da Martinica? Guadalupe? Ainda é uma colônia. Não, desculpa, é um departamento francês. Não é um país. É um departamento francês. Departamento ultramar. Ele nasceu como várias outras pessoas saíram da Martinica e foram estudar na Europa. E ele escreve dois livros que são fundamentais e que são uma linguagem muito fluente. É o Pele Negra, Máscaras Brancas e o Condenados da Terra. O Frantz Fanon, ele é tido hoje, esse rapaz aí que morreu com 36 anos de idade de leucemia, ele é tido hoje como talvez o primeiro cara a pensar com força o que é pós-colonial, o que é colonialismo, o que é colonização. Não quero ficar usando conceitos, essas palavrinhas, né, que às vezes pós-colonial, mas dá para entender, pós-colonial. E aí gente na Índia, gente nos Estados Unidos, gente no Brasil, gente nas Américas todas, vão beber nos textos desse cara dos anos 60. Qual é o percurso do Frantz Fanon? Vamos tentar ligar com o que a gente viu nas obras. Ele é um cara que nasce na Martinica, filho de uma classe média martiniquenha, negra, vai para a França e ele escreve no Pele Negra, Máscaras Brancas, como os negros da Martinica, colonizados, eles achavam que eles eram mais franceses do que os negros do Senegal. E aí ele começa a estudar a linguagem, começa a estudar a relação entre mulheres e homens, ele começa a estudar o imaginário que está presente nessa exposição toda do que seria uma África ou uma diáspora africana hoje, e não só no tempo da escravidão. Aí, beleza, ele vai para a França, ele estuda psiquiatria, apresenta aquela tese, Pele Negra, Máscaras Brancas. Ele estuda fenomenologia e, numa universidade de elite francesa, ele apresenta um texto que é considerado muito, muito contundente. Eles não aprovam ele. E em um mês ele faz uma outra tese. E depois ele publica esse que hoje é um livro base para estudar pós-colonialismo no mundo inteiro. O Fanon tem uma tese de um amigo chamado Davidson que chama Por que Fanon? Ele foi bebido, ele foi apropriado por todo tipo de pensamento. Porque o pensamento dele é muito complexo. E aí o que acontece? Ele está lá na França e vê as lutas pelas independências pipocando na África. Ele vai trabalhar como psiquiatra na Argélia. A gente falou do Egito, mas para ter falado da Argélia, Tunísia, Marrocos. E essas lutas, que tem muito a ver com o que a gente viu lá em cima, elas ocorrem lidando com os colonos franceses. E elas acontecem, esse Condenados da Terra, ele mostra o genocídio mental, o genocídio psíquico que acontece com esses povos. São os povos retratados, os povos que aparecem nas artes que a gente viu.
Ele trabalha de manhã com mutilados pelos exércitos franceses e de tarde com os mutiladores. Ele atendia, era um psiquiatra. E aí tem uma hora que ele já recebe muita pressão e ele vai fazer parte do Exército de Libertação, da Frente de Libertação Nacional Argelina. Então ele é um pensador psiquiatra que atua na guerra, que é de uma colônia aqui na América, nas Antilhas, melhor dizendo, que vai para a França, tem os problemas que teve na França e volta para cá. Esses dilemas, eu considero que esses fervos que o Fanon apresenta, eles estão muito presentes no que a gente acabou de ver aqui. Muito presentes. Nas relações com as elites locais, nas relações com o pensamento colonial, do que é bonito, bom, civilizado, político. E como isso já não cabe mais, exatamente, estritamente, na história do escravismo, da escravidão. É um dilema contemporâneo. E a gente vê isso nas obras falando de diáspora. Quando a gente pensa em diáspora, geralmente a gente pensa em diáspora africana, a gente pensa escravidão, Congo, Angola, Brasil, a gente pensa o Wolof aqui em Cuba, a gente pensa todo o povo negro que foi para os Estados Unidos, a gente pensa a gente que sai de Moçambique e vem para cá. Tudo bem? Tudo bem. Mas isso não acabou no século XIX. A grande força da exposição que a gente acaba de ver, creio que a intenção é essa, até porque, como não sei se vocês viram aqui, o CCBB há um tempo atrás fez uma outra exposição, né? 2004. Com arte, a chamada arte africana clássica, que é a arte africana clássica mesmo, ótimo, da estatuária, da escultura, da máscara, aquilo lá que a arte moderna bebeu pra caramba no começo do século XX, né? Qual que é a ideia clássica que a gente estudou? Picasso, né? Como Picasso vai ver outras formas de material, de perspectiva e tal. Beleza, vamos passar daí. Mas essa arte contemporânea, ela já não dá, ela sinaliza que não cabe mais numa forma de compreender a África apenas, não que seja pouco, mas a estatuária Dogon, as máscaras Gueledés. Ela fala de migração, ela fala de problemas de política e religião hoje. Ela tem uma criatividade, como que a gente viu, que a Juba falou, ele foi fazer em Berlim, onde em 1885 aconteceu a Conferência das Nações. De que nações, né? Das nações europeias. Em 85, a África foi cortada, né? Ah, isso aqui vai ser pra gente, isso pra vocês, isso aqui pra nós. Então, não cabe no passado, mas ao mesmo tempo não larga, não é possível largar o passado. Aquilo está presente. Mas as explicações e as perguntas que a gente fazia ao passado têm que ser renovadas de acordo com o mundo contemporâneo. A gente falou da seleção africana francesa. É uma seleção africana mesmo. A gente fala do papel de uma intelectual italiana, uma escritora. Vai vir falar na Flip, em Paraty. Qual é o papel? Quais são os papéis possíveis de uma mulher negra ítalo-somali na Itália hoje? Como é um discurso aqui do multiculturalismo no Brasil, um discurso de perceber a nação composta por povos diferentes, como que o discurso da democracia racial, a falácia do discurso da democracia racial, que atravessou todo o século XX, vou falar do Festac 77, como que a gente dialoga com esses discursos desses artistas hoje na Europa, interrogando os países europeus, querendo perguntar qual é o papel de nós, ex-colonizados, hoje nas metrópoles. Quais são os papéis? São trabalhos braçais e só? Somos artistas? Somos médicos? Quais são os papéis? Da entrada, inclusive. Mês passado, algumas semanas, a Itália proibiu a entrada, né? De africanos. E aí a Espanha acolheu, acho que eram 50 pessoas. A gente está vendo o que hoje os Estados Unidos estão fazendo na fronteira com a Arizona. Vocês estão acompanhando? Estão separando crianças, mães, engaiolando as crianças. A gente não está falando só de 1.500, 1.600. Por que que do México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua também,
se tenta atravessar o México inteiro, que é uma penúria, o trem que atravessa o México é terror atrás de terror, para tentar passar pelo deserto de Sonora, o deserto do Arizona. Por quê? Por que esse movimento global buscando o hemisfério norte? E como que essas sociedades, aí a gente pode dar um pulinho na questão, como que a sociedade estadunidense ou como a sociedade alemã, por exemplo, pensa a migração? Ano passado, a Angela Merkel definiu as pautas, definiu as diretrizes da migração. E na França, nas eleições desse ano, que quem foi? O Macron, né? O partido de direita da família Le Pen falou, a gente vai proibir acesso à escola dos migrantes. A gente tem problema sério aqui para as nossas crianças nas escolas. E a gente vai proibir a permanência desses migrantes. A gente não tem como colocar elas e vamos mandar embora. É assim que se tratam os problemas dos descolonizados. Hoje. Então, esses dilemas, hoje, vistos por nós, agora há pouco, estão dialogando com dilemas reais de pessoas que estão em Europa. Como eu falei, já não é mais um pensamento que nos anos 70 predominava, que era vamos voltar e fazer as independências nos países africanos. Os artistas, escritores, as pensadoras africanas que iam para a Europa nesse momento se organizavam, né? Muitos dos partidos das frentes de luta se organizavam lá para ir para a África, libertar e fazer a África. Hoje, várias escritoras, Abdurrahman Aberri, que é do Djibouti, vários estão aqui e falam, nosso lugar é aqui. É uma outra percepção que em 40 anos mudou demais. O Festac 77, não sei se a gente ainda tem tempo. Que horas são? Ah, tem 10 minutinhos. O Festac 77. Ah, nem vou colocar a imagem ali não, vou colocar aqui de novo porque ficou borrado. O Festac 77, imagina, nesse momento de independências dos países africanos, peraí, filho, desculpa. Nesse momento de independência dos países africanos, independências algumas já consolidadas, existiam festivais de integração das artes. Os mais famosos, para nós, foram os festivais dos anos 70, e um deles foi o Festac, naquela Nigéria ali, das capas do disco do Fela Kuti. E o Fela Kuti falando para os artistas, não venham, que é tudo mentira. Não venham. Esses caras estão querendo falar de liberdade, civilização africana, eles estão dizimando o nosso povo. Imagina os generais da época falando, tem que matar esse cara, ele vai fazer um show na Europa, não deixa ele voltar. E aí, pessoas da África inteira, artistas, escritores, professores, políticos, foram para a Nigéria em 77. Quem era a principal voz do panafricanismo, da militância negra, do movimento negro do Brasil e no mundo? Abdias Nascimento. É uma pena a gente não falar de Luiz Gama, como você falou, é uma pena a gente não falar de Abdias Nascimento, é uma pena a gente não falar de Lélia Gonzalez, é uma pena a gente não falar de um monte de coisa. Que são carne viva da nossa história e que parece que ainda estão à margem, né? São gavetinhas no armário. Abdias Nascimento, em qualquer lugar do mundo, nos anos 70, no campo do pensamento, estou falando de Pelé, estou falando de esportes, era o brasileiro mais conhecido nas Américas, de longe, deu aula em universidades nos Estados Unidos, na época que eram muito poucos brasileiros que trabalhavam dando aula nos Estados Unidos, dando aulas. O Abdias, que foi o fundador do Teatro Experimental do Negro, do TEM, né? Dos anos 50. Cacilda Becker, inclusive, fez Otelo do Shakespeare no Teatro Experimental do Negro. Revelou Ruth de Souza. O Abdias Nascimento depois foi senador aqui nos anos 80 pelo PDT e tal. Abdias Nascimento, ele foi proibido pela ditadura brasileira, em conluio com a ditadura nigeriana, de apresentar seus trabalhos. Ele foi proibido de ser um representante. No Festival de Artes, exposição, negras de 77. E a ditadura militar mandou outros representantes. Fernando Mourão, diretor do Centro de Estudos Afro-Orientais, mandou seus representantes, seus porta-vozes, dizendo que o racismo não era um problema no Brasil, dizendo que tudo que Freire, né, Gilberto Freire já falava, que aqui a gente tinha uma síntese das raças, que aqui a gente tinha uma síntese cultural. E aí o Abdias manda um trabalho, tintim por tintim, de 72 páginas, tá até aqui o livro, eu trouxe para mostrar para vocês.
Esse é um livro chamado Genocídio do Negro Brasileiro. Genocídio. Essa palavra que hoje a gente fala muito e é pouco ouvida, ela já é uma palavra forte, falada desde os anos 70. E chocou a família brasileira falar em genocídio. Como genocídio? Ele mostrava dados. Então é um livro que tem muitos dados também. Ele vai falar por que a população negra no Rio de Janeiro é de 50% e nas favelas é de 90%. Por que morre um jovem negro nesse país que se diz sem racismo? Ele apresentou dado atrás de dado. Ele foi proibido de falar no Festival de Artes. Só que os artistas africanos, os artistas plásticos, os pensadores, os escritores da época, abraçaram ele e falaram, não, a gente vai estudar o seu trabalho. E aí a delegação brasileira, que a ditadura militar elegeu como a representação brasileira, proibiu a entrada dele. E os caras de lá falaram, não, ele pode entrar. Não, vai causar um problema entre a diplomacia Brasil e Nigéria. E as pessoas da Nigéria não querendo se envolver com isso, né? Não vai causar problema nenhum, ele pode entrar. E aí ele escreve esse livro, com o que foi negado. Parece com o trabalho do Fanon, né? O que é negado pela oficialidade e que depois vira um clássico. E o Abdias, ele, na década de 70, ele já apresentava umas ideias, não é o Abdias sozinho, porque ele está integrado com movimentos, né? Ele integrava, por exemplo, ele entregava a proposta que no Brasil, isso ele apresenta lá na Nigéria, no Brasil e nos países africanos, nas escolas, fosse ensinada a língua Kiswahili, que é língua. Kikongo é a língua do povo Bakongo. Kimbundu, que é a língua africana que mais contaminou, mais influenciou, mais fez a nossa língua portuguesa. Kimbundu é a língua falada pelo povo Umbundo, daqui de Angola. Kikongo é a língua falada pelo povo Bakongo. Kiswahili é uma língua que foi falada aqui pelo Índico e depois se entranhou no Sul. Foi uma língua falada pelos mercadores, uma espécie de língua franca durante o tempo da escravidão e da colonização. Era uma língua que transcendia fronteiras nacionais, que também é um tema muito forte, vocês perceberam como a ideia de nação muitas vezes não dá conta, quando a gente está falando de imaginário afro, a ideia de nação não dá conta. A ideia de fronteira nacional não dá conta. É fundamental e ao mesmo tempo insuficiente. Dorme com barulho desse. Não é simplista. Seria mais fácil se fosse tudo assim, né? Tá nessa cadeira, não sai dessa cadeira? Não, mas também seria muito mais triste, mais desinteligente. E aí ele apresenta que o Kiswahili deveria ser uma língua ensinada nas escolas do Brasil e do continente africano e Cuba e Estados Unidos. Olha a noção de integração, a noção de diáspora, a noção de civilidade, inteligência e contato que Abdias Nascimento, que o Festac, Festival de Artes, apresentava em 1977, há 40 anos atrás. E ele também pedia que nos encontros ocorridos nesses países, que a língua do colonizador geralmente era inglesa e francesa, algumas eram portuguesa, como Angola, Guiné, Moçambique, mas em geral inglesa e francesa, ele falava que para haver um panafricanismo, uma unidade de pensamento africano, uma unidade de luta, que compreendesse as diferenças, mas desse conta de uma história comum, essa língua Kiswahili poderia ser ensinada nas escolas. Vocês são educadores, o que vocês acham disso? Há um tempo atrás, o grande mote foi o ensino de espanhol, não foi? Com o Mercosul? O que vocês acham? 77, o Abdias que foi censurado pelo governo brasileiro de participar. É como ter uma Copa e o melhor jogador não poder ir. Já que tá falando em Copa, né? Ao mesmo tempo que eu concordo com isso, a gente olha para trás, muitas ideias que hoje são vitórias ou já são pontos comuns, quando surgiram também eram maluquices, né? A própria ideia das independências. Quando os países começam a lutar por independência, nos anos 50, eu falo, que independência, opa? Você vai arranjar problema? Fique quieto. E as independências vêm. Então tem um momento político de pós-guerra, pós-segunda guerra, né?
que abre essa fissura no pensamento mundial? Como que os europeus falam em liberdade, fazendo o que fazem nos países africanos? E hoje, quais são as presenças africanas e como elas se expressam na Europa, no Brasil e no mundo? Acho que é isso, né, gente? Gostaria de ouvir mais vocês, mas eu sei que vocês são pessoas tímidas. Frantz Fanon. Frantz Fanon, vocês conseguem ver o nome dele ali? Fanon, ó. Frantz Fanon. Vocês da casa querem dizer alguma coisa? Ótimo, parabéns. Obrigado. Nada? Terminamos? Obrigado, então. A gente... Aí, tá vendo? Palma pra nós, todo mundo. Ó, eu sou escritor de ficção. Mas também eu escrevo sobre a questão que vocês viram, que eu estudo sobre isso. Eu tenho um livro chamado Pedagoginga, Autonomia e Mocambagem. Ele é baseado em uma série de cursos independentes que nós, como educadores populares, fizemos durante vários anos aqui nas quebradas de São Paulo. Taboão da Serra, Jabaquara, Pirituba, Perus, Capão. Até faltou perguntar para vocês, né? Vamos fazer isso antes da gente ir? Só saber o nome de vocês e o bairro onde vocês lecionam e tal. Mas esse livro chama Pedagogia, Autonomia e Mocambagem, esgotou. Ele está, ainda bem, em vários... É porque é um híbrido. É Pedagoginga. Como é que você vai fazer? Pedagoginga. Soletrar, né? Aê, beleza. Pedagoginga. Tá bom? Pode fazer de novo, estou focando bem em você. Pedagoginga, autonomia e mocambagem. Quilombagem, mocambagem. Como é quilombo em Libras? Tem a palavra? Obrigado. Eu preciso aprender. E esse livro, ele está esgotado, né? Esgotou há alguns anos. Ele está em vários programas de universidades aí do Brasil. E aí eu não tinha. Mandava PDF para o mundo inteiro. E agora a editora Malê vai publicar no... Talvez, vamos ver se dá certo, primeira mão, dia 5 de julho, que é daqui a pouco, daqui umas quintas-feiras, aqui mesmo no centro, na Galeria Metrópole, vai ter o lançamento da revista Menelik, que é uma revista de cultura negra também. Talvez a gente faça o lançamento junto. Tem que ver se a gráfica permite. Se não, o Pedagoginga, Autonomia e Mocambagem, ele vai ser lançado um pouquinho depois, 2 ou 3 dias depois. E tá aí, se vocês quiserem ler, para mim é massa. Tá bom, hora que auxilie e fortaleça alguma coisa. O que é que você aborda? Vou falar. Obrigado. Não, obrigado. Obrigada. É um livro sobre elementos fundamentais da cultura negra no Brasil e nas Américas, como ancestralidade, território, jogo, teatralidade, segredo, aparências. Como que esses conceitos são vividos na carne? São vividos na hora que a gente leva a criança para a escola, na hora que a gente faz nossa comida, na hora que a gente transmite, partilha, bebe conhecimentos. Como que a autonomia, como que isso pode vir diante desses problemas sérios que a gente está falando da escola, de política brasileira, como que essas questões podem realmente bater, não é bater de frente, dialogar e conquistar o seu espaço diante do racismo escolar. Como que a gente tem uma matriz de fundamento, filosofias, prismas, formas de compreender o mundo e a vida, que não são essas oficiais. E mocambagem é porque é uma postura de resistência diante do racismo brasileiro genocida, né? Então, pedagoginga, como que a gente pensa estética, didática e pedagogia? Quais são os limites, os namoros entre educação popular independente e educação, eu chamo de educação regular, não de educação formal. Porque a educação popular está cheia de forma e uma das coisas mais importantes para a educação popular é a forma. Então, chamar de informal, não sei se cabe. Não sei, vamos conversar. Então, quais são essas fronteiras, né? Essas encruzilhadas, não falamos das encruzilhadas, entre conhecimento negro, conhecimento popular, conhecimento científico. Quais são as possibilidades pedagógicas que a gente tem, ancestrais, contemporâneas e futuras. É um livro que toca nesses conceitos. Aí a primeira parte, teoria suada, e a segunda parte, prática engenhada, que aí são relatos dos 10 cursos que a gente fez, que passaram 500 professores também,
Não só professores, artista, maloqueiro, bandido, barbeiro, todo tipo de gente estava lá. A gente fez 10 cursos. E vai sair agora, obrigado que você lembrou. Pedagoginga, Autonomia e Mocambagem. Ele saiu pela editora Aeroplano, mas agora são R$450 na estante virtual. Nem eu tenho mais. Então vai sair agora, vai custar 40. Na Galeria Metrópole, que dia? Não sei se vai ser, mas na Galeria Metrópole, dia 5, vai ter um lançamento muito legal da revista Menelik. Que é uma... da revista não, do site. Que sempre lançou revista em papel e agora vai lançar o site. Eu tenho um texto sobre uma peça de teatro chamada Farinha com Açúcar, que é uma obra de um ator chamado José Oliveira, Coletivo Negro, dialogando com Racionais MCs e sociedade brasileira. É uma peça massa também. 5 de julho, Galeria Metrópole. Farinha com Açúcar é o nome da peça. Tá em tudo quanto é Sesc. Toda hora tá no Sesc. Ainda bem. Farinha com Açúcar. Vocês lembram da farinha com açúcar? Quando não tinha comida? Memórias dolorosas. Você vai indicar mais alguns textos? Você falou que indicar textos curtos que a gente possa fazer a leitura, ou até mesmo poder utilizar com os alunos, né, para dar mais autonomia. Vixe, com os alunos? Eles estudarem, talvez, sozinhos, né? Posso. Porque a gente só explicar, né, dar um pouco de autonomia para eles. Eu confio na literatura, cara. Confio que a literatura, a poesia e a prosa, eles trazem com lâmina e ao mesmo tempo com pétalas, né? Abre o horizonte e dá chão. Então, eu procuraria a literatura contemporânea. Paulina Chiziane, uma escritora moçambicana, falar de machismo. Não só, né? Olha, minha gente, vai sair um livro agorinha, 12 de julho, eu fiz a resenha para um órgão lá de Pernambuco. A autora chama Leslie Neca Amori. Ai, meu Deus, será que o sobrenome é esse? Acho que é. O nome do livro é O que acontece quando um homem cai do céu. É um livro de contos. Gente, nada maniqueísta. Não é um livro maniqueísta, o bem vence o mal. É que nem as obras aqui, complexas. Mas são histórias contadas que qualquer pessoa pode ler. Não é, você tem que conhecer da história da África, da história da política, não. São histórias contemporâneas escritas por essa jovem escritora, tem 33, 34 anos, deixa eu ver o nome certinho dela. Hoje em dia é assim, né? A gente pode consultar. Ela escreveu esse livro que vai sair pela editora Capulana. Aqui. Arima. Olha, Amori é o Amori Douglas que vai falar. Desculpa aí, hein? Eu indicaria esse livro, que está saindo agora. Eu indico contos porque são histórias curtas. E ela está falando de Nigéria contemporânea, relação de mães e filhas, para adolescentes, né, para jovens, é massa. Relações de conflito, meu, tem cada história ali. Relações entre migrantes nigerianas nos Estados Unidos hoje. Chama O que acontece quando um homem cai do céu. Ah, tem muita história em 2019, 2039. Tem 4 de 12 contos. 4 contos acontecem lá no futurão. Então também tem afrofuturismo, ficção científica. Eu indico literatura, sempre. Sempre, literatura é o que pega. Daqui tem muita gente boa. O Kuti sempre, grande mestre, né, da literatura negra brasileira. Indico ler sobre o Luiz Gama, a gente já está falando dele, sempre. Mas África contemporânea, né? Chimamanda. Vocês já leram um livro de contos novo dela? Nó no Pescoço? Com certeza os jovens vão gostar muito. E é muito contemporâneo. O livro da Chimamanda é basicamente migração africana, nigerianas nos Estados Unidos hoje. Só que é muito saboroso. São histórias de 10, 8 páginas. Histórias muito bem contadas. Vocês veem, eu não estou passando aqui textos do Fanon, que pode ser também para professores muito bacana. Pele Negra, Máscaras Brancas, Discurso sobre o Colonialismo, do Aimé Césaire. É um outro tipo de leitura. Pode ler com os jovens também. Mas eu estou passando literatura porque acho que traz essa pulsação que a arte traz, né? Tá bom de sugestão? Leiam eu também, eu tenho um livro de contos. Alain da Rosa. Reza de Mãe é o nome do meu livro de contos. É. Mas aí tá falando de Brasil contemporâneo.
Pode. Muito bacana. Essa aqui vai sair agora, 12 de julho. Eu li porque eu recebi o livro para fazer a resenha. O livro novo, Nó no Pescoço, tá? Aê! Massa. É um livraço de contos. Gosto dos romances dela, mas esse é muito mais bacana para mim.